O barulho foi seco, como um galho quebrando no silêncio da madrugada. O corpo de Maurício desabou sobre a mesa de vidro da sala de reuniões, e o eco do impacto ecoou pelas paredes do escritório como um grito mudo de socorro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que a queda. Os colegas se entreolharam por uma fração de segundo, presos numa estranha paralisia. Era como se o tempo tivesse congelado junto com aquele homem de 38 anos que, minutos antes, apresentava números de vendas, com sua habitual determinação. Agora, Maurício jazia inconsciente, o rosto pálido como papel, os lábios ligeiramente azulados, enquanto uma pequena mancha de sangue se espalhava onde sua testa havia encontrado o vidro. "Chama o SAMU!" O grito de Rodrigo, seu colega de equipe, cortou o ar como uma lâmina. As mãos tremiam enquanto discava o número de emergência. "Maurício, acorda, cara!" Sandra, da contabilidade, ajoelhou-se ao lado dele, balançando seus ombros com uma mistura de desespero e delicadeza, como se tocasse algo muito frágil que poderia quebrar ainda mais. O cheiro de café frio pairava no ar, misturado ao perfume floral de Sandra e ao aroma de papéis novos. As luzes fluorescentes do escritório criavam sombras duras no rosto desacordado de Maurício, fazendo-o parecer muito mais velho do que era. Suas mãos, que sempre gesticulavam com energia durante as apresentações, agora estavam inertes, os dedos ligeiramente curvados, como se ainda tentassem agarrar algo que havia escapado. Quando os paramédicos chegaram, encontraram um homem que não era apenas mais uma emergência médica. Encontraram alguém que havia sido devorado silenciosamente por uma doença que ele achava que controlava. O medidor de glicose mostrou um número que fez o paramédico franzir o senho. 38 mg. Hipoglicemia severa, murmurou, enquanto preparava a glicose para a veia. Mais alguns minutos e ele entraria em coma. Como alguém que parecia ter tudo sob controle chegou a esse ponto? Como um vendedor bem-sucedido, pai de família, homem responsável, quase morreu numa sala de reuniões por causa de algo que deveria estar tratando há 2 anos? Maurício Santos não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. Alto, com pouco mais de 1,80 m, cabelos castanhos sempre bem penteados e uma barba por fazer que dava um ar de confiança despojada, ele era o vendedor que todos os clientes lembravam. Não pelos números apenas, embora fossem impressionantes, mas pela forma calorosa como cumprimentava, pela risada genuína que ecoava pelos corredores das lojas de materiais de construção, pela capacidade de transformar uma simples negociação em uma conversa entre amigos. Nascido e criado em Curitiba, Maurício conhecia cada bairro da cidade como as linhas da palma da mão. Filho de um marceneiro e de uma costureira, aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da palavra empenhada. Promessa é dívida, costumava dizer, repetindo o bordão do pai. Era esse caráter que o fazia. Acordar todos os dias às 6 horas da manhã, mesmo quando o corpo implorava por mais alguns minutos de descanso. Sua rotina era um relógio suíço de precisão. Pelo menos era o que ele gostava de pensar. O despertador tocava às 6 horas, e aos 6h05 ele já estava de pé, os pés descalços tocando o chão frio do quarto. Carla, sua esposa há 12 anos, permanecia dormindo. Ela trabalhava como enfermeira no turno da tarde e precisava dessas horas extras de sono. Maurício caminhava na ponta dos pés até a cozinha, onde o ritual matinal começava. Café preto, forte o suficiente para acordar os mortos, acompanhado de 2 fatias de pão francês com margarina. O cheiro do café enchendo a casa sempre o fazia sorrir. Era um dos poucos momentos de silêncio e paz do dia, quando podia ouvir os pássaros cantando na janela e sentir que tudo estava no lugar certo. Aos 38 anos, Maurício sentia-se no auge da vida profissional. As vendas vinham crescendo consistentemente há 5 anos. A filha Isabela, de 8 anos, estava indo bem na escola
E o casamento, apesar dos altos e baixos normais, parecia sólido. Mas havia rachaduras invisíveis nessa fachada perfeita. Pequenas fissuras que Maurício preferia ignorar, como um proprietário que fecha os olhos para as goteiras no teto durante a estação seca, fingindo que elas não existem até que a próxima chuva prove o contrário. A primeira rachadura havia aparecido 2 anos antes, numa consulta de rotina que Carla insistiu que ele fizesse. Você está com 36 anos, Maurício. Precisa cuidar da saúde, ela argumentava, apontando para a pequena barriga que começava a se formar por baixo das camisas sociais. Maurício resistiu por meses, alegando falta de tempo, mas Carla não desistiu. Era uma das características dela que ele mais admirava e, às vezes, mais detestava: a obstinação amorosa. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Diabetes tipo 2. Glicemia em jejum. 280 ml em Axetil. O médico, um homem calvo de meia-idade com óculos de lentes grossas, disse as palavras com uma naturalidade perturbadora. É diabetes? Sim. Você vai precisar tomar medicação e mudar alguns hábitos. Era como se estivesse prescrevendo um resfriado. Naquela noite, Maurício ficou acordado olhando o teto do quarto, enquanto Carla dormia ao seu lado. O medo o consumia como uma febre lenta. Diabetes era coisa de velho, pensava. Era coisa de gente que não se cuidava. Mas ele sempre se considerou saudável, ativo, responsável. Como isso havia acontecido com ele? Nos dias que se seguiram ao diagnóstico, Maurício mergulhou numa pesquisa obsessiva na internet. Leu sobre complicações, amputações, cegueira, insuficiência renal. Cada artigo era como uma sentença de morte lenta sendo pronunciada. Mas também leu sobre controle, sobre pessoas que viviam vidas normais com diabetes. Era essa esperança que ele se agarrava todas as manhãs, junto com a primeira xícara de café. O que Maurício não sabia era que essa mesma esperança, mal direcionada e mal compreendida, o estava levando direto para o abismo, e que o colapso na sala de reuniões era apenas o começo de uma jornada que ele nunca imaginou que teria que percorrer. A casa da família Santos ficava num bairro classe média de Curitiba, numa rua arborizada onde as crianças ainda brincavam na calçada às tardes de sábado. Era uma casa pequena, mas aconchegante, com 3 quartos, um jardim frontal que Carla mantinha sempre florido e uma garagem onde Maurício guardava seu Ford Ka prata, ferramenta de trabalho e companheiro inseparável, de mais de 80 mil quilômetros rodados. As manhãs de domingo eram sagradas na família Santos. Maurício acordava mais tarde, por volta das 8 horas, e o ritual mudava completamente. Em vez do café apressado dos dias úteis, ele preparava um café da manhã especial para a família. Ovos mexidos, suco de laranja natural, pão de açúcar e, às vezes, até panquecas, quando estava se sentindo particularmente generoso com o tempo. Isabela corria pela casa de pijama, os cabelos cacheados despenteados, contando histórias intermináveis sobre as amigas da escola, os desenhos favoritos ou o hamster que ela queria ganhar de aniversário. Carla aparecia na cozinha com cara de sono, mas sempre sorrindo, vestindo aquela camisola azul que Maurício havia dado a ela no último dia das mães. Bom dia, meu amor. Ela sussurrava no ouvido dele, plantando um beijo no pescoço que sempre o arrepiava. Eram nesses momentos que Maurício sentia que tinha tudo o que um homem poderia querer. Uma família que o amava, um trabalho que o realizava, uma vida que fazia sentido. Carla era enfermeira no Hospital Pequeno Príncipe há 8 anos. Mulher forte, com 34 anos e uma determinação que às vezes assustava Maurício, ela havia se apaixonado pela medicina desde pequena. Vinha de uma família humilde. O pai era motorista de ônibus, a mãe dona de casa, mas sempre soube que queria cuidar de pessoas. Era essa vocação natural que a fazia perceber pequenas mudanças no marido muito antes dele mesmo notar. Você está mais cansado ultimamente, ela comentava durante o jantar,
observando como Maurício bocejava repetidamente mesmo antes das 21 horas. Talvez devesse fazer uns exames, ver como estão as vitaminas. Estou bem, amor. É só o trabalho que está puxado. Ele respondia, dando uma garfada na batata e mudando de assunto. Era sempre assim. Carla percebia, Maurício minimizava, e a vida continuava até a próxima observação dela. Isabela, por sua vez, era uma mistura perfeita dos dois pais. Tinha a determinação silenciosa da mãe e o carisma natural do pai. Aos 8 anos, já sabia exatamente como conquistar o que queria. Um abraço apertado em Maurício. Por favor, papai, pronunciado com aquela voz melosa, e os olhos castanhos brilhando como estrelas. Ele derretia toda vez. As tardes de domingo eram para a família. Maurício desligava o celular do trabalho, uma regra sagrada que Carla havia imposto, e eles faziam programas simples, uma ida ao parque, um filme em casa, ou simplesmente ficar na sala, conversando enquanto Isabela desenhava no chão. Era nesses momentos que Maurício sentia que toda a correria da semana valia a pena. Profissionalmente, Maurício era reconhecido como um dos melhores vendedores da empresa. Trabalhava para uma distribuidora de materiais de construção que atendia tanto grandes obras quanto pequenos pedreiros. Sua estratégia era simples: tratar cada cliente como um amigo. Lembrava dos nomes dos filhos, perguntava sobre a família, celebrava os sucessos e oferecia apoio nas dificuldades. Não era só sobre vender cimento e tijolos, era sobre construir relacionamentos. Seu território cobria a região metropolitana de Curitiba, o que significava muito tempo na estrada. O Ford Ka havia se tornado sua segunda casa. No banco do passageiro, sempre uma garrafa d'água, um pacote de biscoitos para os momentos de fome e uma pasta com os catálogos dos produtos. O rádio estava sempre sintonizado numa estação de música sertaneja, não por preferência musical, mas porque a maioria dos seus clientes gostava, e isso facilitava a conversa. Eram essas pequenas atenções que faziam Maurício se destacar. Quando chegava numa obra, não ia direto ao escritório procurar o responsável. Primeiro, cumprimentava os pedreiros, perguntava como estava o andamento, se precisavam de alguma coisa. Muitas vezes, descobria oportunidades de venda que passavam despercebidas pelos concorrentes. O Maurício não é apenas um vendedor, é um parceiro, costumava dizer João, proprietário de Todif, uma pequena construtora que era cliente há 3 anos. Era essa reputação que mantinha as vendas em alta e que havia garantido a Maurício 3 aumentos consecutivos de salário. Mas toda essa dedicação profissional tinha um preço que ele estava apenas começando a entender. As refeições irregulares, o estresse das metas mensais, as longas horas no trânsito, tudo isso estava criando uma tempestade perfeita no seu organismo. Uma tempestade que, muito em breve, iria devastar a vida, aparentemente, perfeita que ele havia construído. E quando essa tempestade finalmente chegasse, nem Maurício, nem sua família estariam preparados para os ventos que viriam. O primeiro sinal não foi dramático. Não houve sirenes tocando ou luzes vermelhas piscando. Foi apenas uma sede excessiva numa terça-feira qualquer de março. Maurício estava visitando uma obra no bairro Boqueirão quando sentiu a boca seca como lixa. Bebeu uma garrafa inteira de água em poucos minutos, depois outra. E mesmo assim, a sensação não passava completamente. Deve ser o calor, pensou, olhando para o sol forte do verão que se despedia. Era mais fácil culpar o clima do que admitir que algo estranho estava acontecendo em seu corpo. Maurício tinha uma relação peculiar com os sinais de alerta, uma habilidade quase sobrenatural de normalizá-los, de encontrar explicações racionais para qualquer coisa que parecesse fora do comum. Nas semanas seguintes, a sede veio acompanhada de uma fome voraz que surgia do nada, geralmente no meio da tarde. Maurício se via parando em padarias e lanchonetes com uma frequência que não fazia parte da sua rotina. Estou trabalhando mais, gastando mais energia, justificava para si mesmo,
pedindo mais um pão de açúcar ou um salgado frito. Carla foi a primeira a notar as idas excessivas ao banheiro durante a madrugada. Amor, você está bem? Essa é a terceira vez que levanta para fazer xixi esta noite, ela murmurou numa manhã, ainda com os olhos fechados, mas claramente preocupada. Maurício deu de ombros. Deve ser toda essa água que estou bebendo por causa do calor. Era essa a narrativa que ele construía para cada sintoma. Sempre havia uma explicação lógica, sempre havia uma causa externa. O corpo estava mandando sinais desesperados de que algo estava errado. Mas a mente de Maurício funcionava como um filtro poderoso, transformando cada alarme em uma situação normal e temporária. O diagnóstico veio numa manhã de outono, quando Carla literalmente arrastou Maurício para um check-up médico. Você vai fazer esses exames, querendo ou não, ela declarou com aquele tom que ele conhecia bem. Não havia espaço para negociação. Está bebendo água como um camelo, correndo para o banheiro toda hora. E ontem você comeu 3 pratos de comida no almoço. Isso não é normal. Dr. Fernando Oliveira era um clínico geral na casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma forma direta de falar que não deixava espaço para rodeios. Quando os resultados dos exames chegaram, uma semana depois, ele chamou Maurício para uma conversa que mudaria tudo. Sua glicemia em jejum está em 280 mg/dL, disse o médico, ajustando os óculos e olhando diretamente nos olhos de Maurício. O normal seria até 99. A hemoglobina glicada está em 11,2%. Isso significa que sua glicose está descontrolada há pelo menos 2 ou 3 meses. Você tem diabetes tipo 2. As palavras ecoaram no consultório como tiros. Diabetes. A doença que Maurício sempre associava com seus tios mais velhos, com pessoas que não se cuidavam, com um futuro de limitações e remédios. Não com ele, um homem de 36 anos no auge da vida profissional. Doutor, mas eu não sinto nada grave. Maurício protestou, como se pudesse negociar com o diagnóstico. Quer dizer, tenho mais sede e fome. Mas estou trabalhando muito. Talvez seja estresse. Dr. Fernando suspirou. Era uma reação que ele havia visto centenas de vezes. Maurício, diabetes não é uma questão de opinião. Seus números estão aí. Se não tratarmos adequadamente, as consequências podem ser graves. Problemas nos olhos, nos rins, nos nervos, no coração. Mas a boa notícia é que com tratamento adequado, você pode levar uma vida perfeitamente normal. A receita era simples, pelo menos no papel. Metformina 500 ml 2 vezes ao dia. Glibenclamida 5 ml antes do almoço. Dieta com restrição de carboidratos e açúcar. Exercícios regulares. E monitoramento diário da glicemia. O médico entregou uma série de folhetos informativos e agendou retorno para 3 meses. Maurício saiu do consultório carregando uma sacola com medicamentos e informações, mas principalmente carregando um peso emocional que ele não sabia muito bem como processar. No estacionamento do hospital, sentou no carro por 15 minutos sem ligar o motor, apenas olhando para os comprimidos em suas mãos. Era como se estivesse segurando uma sentença. A conversa com Carla naquela noite foi uma mistura de alívio e preocupação. Pelo menos agora sabemos o que é, ela disse, abraçando-o forte. E o médico? Disse que tem controle, né? Vamos seguir à risca tudo o que ele mandou. Isabela, que estava brincando na sala, perguntou: Papai, você está doente? A simplicidade da pergunta cortou o coração de Maurício como uma lâmina. Não, minha princesa. Papai só precisa tomar uns remédios e comer melhor. Nada demais. Mas enquanto falava, Maurício sentia que estava mentindo. Não para Isabela, mas para si mesmo. Porque, no fundo, ele sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele consultório. Que ele não sabia era o quanto as coisas ainda iriam mudar. Os primeiros meses após o diagnóstico foram como uma lua de mel com a medicação. Maurício seguia religiosamente as prescrições médicas, tomava a metformina logo após o café da manhã e o jantar. Não esquecia da glibenclamida antes do almoço e até comprou um medidor de glicose
que carregava na bolsa do carro como um talismã moderno. Carla havia se transformado numa verdadeira especialista em diabetes da noite para o dia. Comprou livros, pesquisou receitas, reorganizou a despensa da casa, tirando todos os açúcares e carboidratos simples. O arroz branco foi substituído por integral. As massas tradicionais deram lugar às versões integrais. E o açúcar refinado simplesmente desapareceu da casa dos santos. Olha que receita interessante eu encontrei. Lasanha de berinjela. Carla anunciava com entusiasmo, mostrando o celular para Maurício. Ela estava genuinamente empolgada com essa nova fase, tratando o diabetes do marido como um desafio a ser vencido, um projeto familiar. Isabela também entrou na brincadeira, ajudando a contar os carboidratos e lembrando o pai dos horários dos remédios. Maurício sentia-se grato pelo apoio, mas também um pouco sufocado. Era estranho ter que pensar em comida como medicina, calcular cada garfada, transformar algo tão natural quanto uma refeição em uma equação matemática. Mas os números iniciais foram encorajadores. Em 6 semanas, sua glicemia em jejum havia baixado para 140 mg/ml. Ainda alto, mas numa trajetória descendente. Está vendo? Você está se saindo muito bem, Dr. Fernando comentou na consulta de acompanhamento. Continue assim e logo estaremos com números normais. Maurício saiu do consultório sentindo-se vitorioso, como se tivesse vencido o primeiro round de uma luta. Mas a vida real, com suas demandas implacáveis, começou a corroer essa disciplina inicial de forma quase imperceptível. O primeiro deslize aconteceu numa quarta-feira particularmente corrida. Maurício havia saído de casa às 7 para uma visita em São José dos Pinhais e só conseguiu parar para almoçar às 15h30. Quando finalmente encontrou um restaurante, estava faminto e irritado. Eu vou querer o contrafilé acebolado com arroz, feijão e batata frita. Pediu sem pensar, a fome falando mais alto que a disciplina. Só depois, no meio da refeição, lembrou-se de que havia esquecido de tomar a glibenclamida antes do almoço. Deve dar no mesmo se tomar agora, pensou, engolindo o comprimido junto com um pedaço de batata frita. Era assim que começava a normalização dos deslizes. Uma exceção aqui, um esquecimento ali, sempre com uma justificativa racional, que apaziguava a consciência. Hoje foi um dia atípico. Amanhã volto à rotina. Não vai fazer diferença uma vez ou outra. Maurício não percebia, mas estava criando um padrão de comportamento que seria devastador a longo prazo. O trabalho continuava sendo uma prioridade absoluta. Maurício havia construído sua reputação ao longo dos anos, sendo disponível, flexível, sempre disposto a fazer aquela visita extra, a resolver aquele problema urgente. Como poderia explicar para os clientes que agora precisava parar para almoçar em horários específicos? Como poderia dizer não a um almoço de negócios, porque a comida não era adequada para diabéticos? O Maurício está diferente ultimamente, comentou Sandra, da contabilidade com Rodrigo durante um cafezinho. Parece mais nervoso, sabe? E está sempre mexendo naquela maquininha de medir. Açúcar no sangue. Rodrigo assentiu. Deve ser pressão do trabalho. As metas estão cada vez mais altas. O que eles não sabiam era que Maurício estava vivendo numa montanha-russa glicêmica diária. Algumas manhãs acordava com a glicose em 180 mg TL, outras em 90 mg/ml, sem conseguir entender o padrão. Os números pareciam aleatórios, como se seu corpo tivesse desenvolvido vontade própria. Nas consultas médicas, ele sempre levava as anotações mais favoráveis, omitindo os picos excessivos. Como: estão os números em casa? Dr. Fernando perguntava. Bem, doutor. Geralmente entre 100 e 150. Maurício respondia, tecnicamente não mentindo, mas também não contando a história completa. Era mais fácil mostrar os sucessos do que explicar os fracassos, especialmente quando ele mesmo não entendia por que aconteciam. Carla começou a notar mudanças sutis no comportamento do marido. Ele estava mais irritadiço, especialmente no final das tardes.
Às vezes chegava em casa visivelmente trêmulo, com uma fome desesperada que o fazia devorar qualquer coisa que estivesse na geladeira. Amor, você tomou os remédios hoje? Ela perguntava com delicadeza. Claro que tomei. Ele respondia com uma irritação desproporcional à pergunta. A verdade era que Maurício estava começando a odiar os remédios. Odiava ter que lembrar deles constantemente. Odiava a forma como a glibenclamida às vezes o deixava com uma fome incontrolável. Odiava como a metformina ocasionalmente lhe dava náusea. Mais que tudo, odiava o que os medicamentos representavam. A prova constante de que seu corpo havia falhado, de que ele não era mais o homem saudável que achava que era. Foi assim, nessa mistura tóxica de negação, adaptação mal feita e orgulho ferido, que Maurício começou a descer uma ladeira que o levaria direto ao colapso na sala de reuniões. Cada pequena transgressão parecia insignificante, mas juntas elas estavam criando uma bomba relógio que logo explodiria. E quando explodisse, os estilhaços atingiriam, não apenas Maurício, mas toda sua família, de uma forma que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O primeiro sinal de que as coisas estavam saindo do controle veio através dos pés. Maurício estava voltando de uma visita em Pinhais, numa tarde quente de janeiro, quando sentiu uma sensação estranha nos dedos dos pés, como se alguém estivesse enfiando alfinetes minúsculos através das meias. Inicialmente, ignorou, pensando que era apenas o sapato apertado depois de um dia longo de caminhadas. Mas a sensação não passou. Nas semanas seguintes, aquele formigamento constante se transformou numa companhia indesejada que o acompanhava desde a hora que acordava até a hora de dormir. Era pior durante a noite. Maurício ficava mexendo os pés debaixo do lençol, tentando encontrar uma posição que trouxesse alívio para aquela sensação de queimação que parecia vir de dentro dos ossos. Carla, você já sentiu como se tivesse formiga caminhando dentro da pele? Ele perguntou uma noite, massageando os pés com força excessiva. Ela levantou os olhos do livro que estava lendo. Isso pode ser neuropatia, amor. Você precisa contar para o Dr. Fernando. Maurício fez uma careta. Ah, deve ser só cansaço. Estou andando muito. Era sempre a mesma resposta. Uma explicação simples para algo que estava se tornando complexo. Maurício havia desenvolvido uma capacidade impressionante de minimizar sintomas, como se admitir que algo estava errado fosse uma forma de fraqueza. Mas o corpo não negocia com o orgulho, e as cobranças estavam apenas começando. Em março, durante uma apresentação para um cliente importante, uma construtora que poderia representar um contrato de 6 meses, Maurício sentiu a visão embaçar no meio da frase. Era como se alguém tivesse passado vaselina na lente dos seus olhos. Por alguns segundos aterrorizantes, ele não conseguiu ler os números da proposta que segurava nas mãos. Desculpa, deixa eu só ajustar aqui, ele murmurou, fingindo que estava procurando algo na pasta. Na verdade, dando tempo para a visão voltar ao normal. O cliente, Sr. Roberto, um homem sério na casa dos 60, o observou com curiosidade. Tudo bem, Maurício? Você está meio pálido. Está tudo ótimo, Sr. Roberto. Só um pouco de cansaço. Naquela noite, em casa, Maurício ficou em pé diante do espelho do banheiro por longos minutos, observando o próprio rosto. Tinha olheiras mais pronunciadas, a pele ligeiramente amarelada e havia perdido uns 3 quilos sem fazer dieta. Era como se estivesse olhando para uma versão desbotada de si mesmo, uma cópia que estava saindo errada da impressora. A situação financeira da família estava começando a sentir o impacto também. Maurício estava faltando a mais compromissos de trabalho, sempre com justificativas válidas. Um cliente que desmarcou, uma obra que atrasou, um trânsito impossível. Mas a verdade era que alguns dias ele simplesmente não tinha energia para sair da cama antes das 9h da manhã. Uma fadiga profunda havia se instalado em seus músculos, como se alguém tivesse drenado toda a sua vitalidade durante o sono.
As comissões deste mês estão mais baixas, ele comentou com Carla durante o jantar, empurrando a salada no prato sem muito apetite. Deve ser sazonalidade. Março é sempre mais devagar na construção civil. Carla assentiu, mas mentalmente já estava fazendo contas de como reorganizar o orçamento doméstico. Como enfermeira, ela sabia reconhecer quando alguém estava doente, mesmo quando a pessoa insistia que estava. Bem, foi Isabela quem, na sua inocência infantil, verbalizou o que todos estavam percebendo, mas ninguém tinha coragem de dizer. Papai, por que você está sempre cansado agora? Ela perguntou numa manhã de sábado, quando Maurício recusou o convite para brincar de pique-pega no quintal. Antes você brincava comigo o tempo todo. A pergunta acertou Maurício como um murro no estômago. Quando foi a última vez que ele havia corrido com Isabela? Quando foi a última vez que havia subido a escada, correndo ou carregado as compras do supermercado sem ficar ofegante? Quando foi a última vez que havia acordado se sentindo descansado? A hipoglicemia severa aconteceu numa quinta-feira, às 3h17 da madrugada. Maurício acordou encharcado em suor frio, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir no peito. A camiseta estava ensopada, os lençóis grudados no corpo, e uma sensação de pânico absoluto tomou conta de cada célula do seu organismo. Carla! Carla! Ele tentou gritar, mas a voz saiu como um sussurro desesperado. O quarto estava girando ao redor dele. As paredes pareciam se aproximar e se afastar em ondas mareantes. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, como se fossem folhas no vento, e a boca estava seca como papel de lixa. Carla despertou com o instinto aguçado de quem trabalha há anos em emergências médicas. Um olhar foi suficiente para ela entender que não estava diante de um pesadelo ou de ansiedade. Estava diante de uma emergência médica real. Maurício, você consegue me ouvir? Ela segurou o rosto dele entre as mãos, forçando o contato visual. Os olhos dele estavam vidrados, as pupilas dilatadas como duas poças negras. Eu não estou conseguindo respirar direito, ele murmurou, a voz saindo em fragmentos. Parece que vou morrer. A frase cortou o ar do quarto como uma lâmina gelada. Carla sentiu o mundo desabar, mas sua formação profissional assumiu o controle. Ela correu até a cozinha e voltou com um copo de suco de laranja e algumas balas de mel que sempre mantinha na gaveta da cozinha. Uma precaução que havia aprendido nos cursos de enfermagem. Bebe isso agora, devagar, ela ordenou, ajudando-o a sentar na cama. Pequenos goles. Maurício obedeceu como uma criança assustada, suas mãos ainda tremendo tanto que Carla precisou segurar o copo para ele. O suco escorreu pelo queixo, manchando a camiseta já ensopada de suor. 15 minutos que pareceram 15 horas se passaram, até que as mãos de Maurício parassem de tremer e sua respiração voltasse ao normal. Você esqueceu de comer direito ontem? Carla perguntou, ainda segurando a mão dele, verificando o pulso como uma enfermeira experiente. Maurício fechou os olhos, tentando reconstituir o dia anterior. Havia sido um dia caótico. Reunião de manhã, almoço cancelado por causa de um cliente em emergência, lanche no meio da tarde que se resumiu a um café e 2 biscoitos, jantar em casa que ele mal tocou porque estava sem apetite. Acho que, talvez, não tenha comido o suficiente, ele admitiu, a voz ainda fraca. Era a primeira vez em 2 anos de diabetes que Maurício admitia abertamente que havia feito algo errado no controle da doença. A hipoglicemia havia quebrado suas defesas psicológicas de uma forma que nenhum argumento racional havia conseguido. Daquela noite em diante, algo mudou na dinâmica da Casa dos Santos. Carla assumiu um papel mais ativo no controle do diabetes de Maurício, não mais apenas sugerindo, mas exigindo que ele seguisse horários e rotinas. Não vou passar por isso de novo, ela declarou no café da manhã seguinte. E nem Isabela vai ver o pai dela passando mal assim. Mas a hipoglicemia
havia deixado marcas mais profundas que apenas o susto. Maurício desenvolveu uma ansiedade constante em relação aos níveis de açúcar no sangue. Começou a medir a glicemia obsessivamente, às vezes 6, 7 vezes por dia, sempre com medo de que aquela sensação terrível voltasse. O medidor de glicose se tornou uma extensão do SINS, seu corpo sempre no bolso, sempre à mão. Paradoxalmente, esse medo o levou a cometer erros ainda maiores. Aterrorizado com a possibilidade de nova hipoglicemia, Maurício começou a comer mais carboidratos do que deveria, para garantir. Se sentia a menor sensação de fraqueza, corria para a padaria mais próxima e comprava um pão doce. Se começava a suar um pouco durante o trabalho, interpretava como sinal de baixa glicemia e tomava um refrigerante normal. O resultado foi uma montanha-russa, glicêmica ainda mais descontrolada. Alguns dias, sua glicemia chegava a 300 mg/ml. Outros despencava para 60 mg/ml. Era como se seu corpo tivesse perdido completamente a capacidade de regulação, transformando cada refeição num jogo de roleta russa metabólica. Dr. Fernando, na consulta de rotina, franziu o senho ao ver as anotações do glicosímetro. Maurício, esses números estão muito descontrolados. O que está acontecendo? Pela primeira vez, Maurício contou toda a verdade. Os esquecimentos dos medicamentos, as refeições irregulares, a hipoglicemia noturna, o medo constante, a ansiedade que estava consumindo sua qualidade de vida. Vamos precisar ajustar sua medicação. O médico disse, rabiscando uma nova receita. Vou trocar a glibenclamida por uma insulina de ação lenta. E quero que você consulte um endocrinologista. Seu caso está ficando mais complexo do que posso manejar sozinho. Insulina. A palavra soou como uma sentença na cabeça de Maurício. Era o último passo antes das Ninquananquipur. Complicações graves, pelo menos era isso que ele acreditava. Significava que havia falhado completamente no controle do diabetes. Significava que estava oficialmente doente, não apenas com diabetes controlado, mas realmente doente. A conversa no carro, na volta da consulta, foi tensa. Você precisa parar de brincar com sua saúde, Carla disse, as mãos apertadas no volante. Isabela perguntou para mim ontem se você vai morrer. Uma criança de 8 anos não deveria ter que pensar nisso. Anamam. Palavras foram como facadas no coração de Maurício. Ele havia se tornado um fardo para a própria família. Mas a pior parte ainda estava por vir. Porque entre reconhecer o problema e conseguir resolvê-lo, havia um abismo que Maurício estava prestes a descobrir. E nesse abismo, esperavam as consequências mais cruéis de 2 anos de negligência médica disfarçada de controle. A primeira aplicação de insulina foi uma derrota silenciosa. Maurício sentou na beirada da cama, segurando a seringa como se fosse uma arma apontada para si mesmo. Carla estava ao lado, paciente, explicando pela terceira vez como fazer a aplicação no abdômen, como girar os locais de injeção, como conservar a medicação na geladeira. É só uma picadinha, amor. Muito mais simples do que você está imaginando, ela disse, tentando soar encorajadora. Mas, na voz dela, havia uma preocupação mal disfarçada. Como enfermeira, Carla sabia que a prescrição de insulina significava que o pâncreas de Maurício estava falhando. Progressivamente. Não havia mais volta. A primeira picada doeu mais no orgulho do que na pele. Era a confirmação definitiva de que Maurício havia se tornado um diabético grave. Alguém que dependia de hormônios artificiais para sobreviver. Como eu cheguei nesse ponto? Ele pensava, observando a pequena gota de sangue no local da injeção. 2 anos antes, era apenas uma glicemia um pouco alta. Agora, era um paciente insulino-dependente. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de adaptação. A insulina de ação lenta que ele aplicava toda noite antes de dormir estava ajudando a controlar a glicemia de jejum, mas criava outros desafios. Algumas manhãs acordava com hipoglicemia leve, outras com a glicose ainda alta.
Era como tentar afinar um violino com cordas que mudavam de tensão sozinhas. Pior que os números descontrolados eram os efeitos colaterais que ninguém havia mencionado. A insulina estava fazendo Maurício ganhar peso, especialmente na região abdominal. Em 3 meses, engordou 8 quilos e suas camisas sociais ficaram apertadas ao ponto de ser embaraçoso. Estou parecendo uma baleia, ele murmurou diante do espelho, apertando a barriga que parecia crescer a cada semana. O ganho de peso afetou sua autoestima de uma forma devastadora. Maurício sempre havia sido um homem vaidoso, que se orgulhava de sua aparência. Agora, evitava espelhos, comprava camisas maiores e começou a declinar convites sociais. Não estou me sentindo bem, era sua resposta. Padrão quando amigos o chamavam para churrascos ou happy hours. Carla tentava ajudar, sugerindo caminhadas após o jantar, preparando saladas caprichadas, elogiando aspectos da aparência dele que não tinham mudado. Mas Maurício estava mergulhando numa depressão silenciosa que ela não conseguia penetrar. Ele havia perdido não apenas a saúde, mas também a imagem que tinha de si mesmo como um homem forte, saudável, capaz de cuidar da própria família. A vida sexual do casal desapareceu completamente. Entre a fadiga crônica, a baixa autoestima e os efeitos do diabetes descontrolado na circulação sanguínea, Maurício havia perdido completamente o interesse e a capacidade. Era um assunto que ele não conseguia abordar nem mesmo com Carla, fingindo estar sempre cansado ou preocupado com o trabalho. Carla, por sua vez, se sentia rejeitada e confusa. Tentava iniciativas românticas que eram gentilmente recusadas. Sugeria conversas sobre o assunto que eram rapidamente desviadas. Será que ele não me acha mais atraente? Ela se perguntava, olhando-se no espelho após mais uma noite dormindo de costas para o marido. A intimidade que havia sido um pilar do casamento estava se desintegrando, e nenhum dos dois sabia como conversar sobre isso. Isabela, com sua percepção infantil aguçada, sentia a tensão que pairava sobre a casa. Por que vocês não conversam mais? Ela perguntou um dia no jantar, quebrando um silêncio constrangedor que havia se instalado entre os pais. Vocês ficaram bravos um com o outro? A pergunta deixou Maurício e Carla sem resposta, forçando-os a perceber o quanto sua relação havia se deteriorado. Foi nesse contexto de tensão familiar e saúde descontrolada que Maurício cometeu o erro que quase custou sua vida. Num dia particularmente difícil no trabalho, havia perdido um cliente importante por chegar atrasado devido a uma hipoglicemia matinal. Ele decidiu compensar, saltando o almoço e trabalhando até mais tarde. Não posso mais falhar com os clientes, pensou, dirigindo de uma obra para outra sem parar para comer. Preciso recuperar o que perdi. Eram 16 horas quando finalmente parou num posto de gasolina, aplicou a insulina da tarde, que havia esquecido de tomar no horário correto, e comprou apenas um café e um biscoito recheado. Isso deve segurar até eu chegar em casa. Mas a combinação de insulina atrasada, alimentação inadequada e estresse emocional criou a tempestade perfeita que o levaria ao colapso. Às 17h30, dirigindo de volta para Curitiba, Maurício começou a sentir os primeiros sinais de hipoglicemia severa. Suor frio, tremores, confusão mental. Conseguiu parar o carro no acostamento antes de desmaiar, mas por pouco não causou um acidente que poderia ter sido fatal. Um motorista que passava chamou o SAMU. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Maurício inconsciente no banco do motorista, com glicemia de 28 mg/li, perigosamente próxima do coma. Foi levado às pressas para o hospital, onde passou 3 horas internado, recebendo glicose intravenosa. Carla chegou ao hospital com Isabela, ambas em pânico. O que aconteceu? Ela perguntou ao médico plantonista, segurando a mão da filha que chorava baixinho. Hipoglicemia severa. Foi a resposta seca. Mais alguns minutos e ele poderia ter entrado em coma. Vocês precisam revisar urgentemente o tratamento dele. Naquela noite, no quarto do hospital,
Com Isabela dormindo na poltrona ao lado e Carla segurando sua mão, Maurício finalmente enfrentou a realidade que vinha evitando há 2 anos. Ele estava perdendo a batalha contra o diabetes, e essa derrota estava destruindo tudo o que mais amava na vida. Como havia chegado a esse ponto? Como um diagnóstico que parecia simples, no início, havia se transformado numa ameaça constante à sua vida e à estabilidade da sua família? E mais importante, seria possível reverter essa situação? Ou ele estava condenado a viver para sempre nessa montanha-russa de medo, medicamentos e limitações? As respostas para essas perguntas ainda não existiam naquele quarto de hospital, mas estavam prestes a chegar de uma forma que Maurício jamais poderia imaginar. O colapso na sala de reuniões foi apenas o último ato de uma peça trágica que vinha sendo escrita há meses. Maurício havia acordado naquela terça-feira se sentindo particularmente bem, uma sensação rara que deveria ter sido um sinal de alerta, mas que ele interpretou como um bom presságio. A glicemia matinal estava em 110 mg/dl, um número quase normal que o encheu de uma confiança perigosa. Hoje vai ser um bom dia, ele disse para Carla durante o café da manhã, dando um beijo demorado nela pela primeira vez em semanas. Isabela sorriu, observando os pais demonstrarem carinho, algo que havia se tornado escasso na casa dos Santos. Papai está feliz hoje, ela comentou, e Maurício sentiu o coração apertar, ao perceber o quanto sua filha havia se acostumado a vê-lo triste. A reunião mensal de vendas começou às 14 horas. Maurício havia preparado uma apresentação sobre suas estratégias para recuperar o território perdido nos últimos meses. Era sua chance de provar para a diretoria que ainda era o vendedor competente de antes, que o diabetes não havia diminuído sua capacidade profissional. Ele havia ensaiado a fala no espelho de casa, ajustado os slides 3 vezes e até comprou uma camisa nova para a ocasião. Na mesa de reuniões, estavam sentados 8 colegas e o diretor comercial, Sr. Antônio. O ambiente era tenso. Todos sabiam que a empresa estava pressionada por resultados e alguns cortes seriam inevitáveis. Maurício sentia que estava lutando não apenas por números de vendas, mas pela própria sobrevivência profissional. Maurício, você pode nos apresentar sua análise do primeiro trimestre? Sr. Antônio disse, ajustando os óculos e abrindo o notebook. Era o momento que Maurício havia aguardado. Ele se levantou, conectou seu pendrive no projetor e começou a falar com a confiança de sempre. Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver no slide 1, minhas vendas tiveram uma queda de 15% no trimestre, mas tenho uma estratégia clara para reverter essa situação. Foi no meio da explicação sobre prospecção de novos clientes que Maurício sentiu a primeira onda de tontura. Era sutil, como se o chão tivesse se mexido levemente debaixo dos pés. Ele piscou algumas vezes, tentando focar na tela do projetor, mas as letras pareciam estar dançando. Como eu estava dizendo, a estratégia para o segundo trimestre, Sandra, da Petitude. Contabilidade. Foi a primeira a notar que algo estava errado. Maurício estava suando excessivamente, pequenas gotas correndo pela testa, e sua fala havia começado a ficar mais lenta. Maurício, você está bem? Ela perguntou, inclinando-se para a frente na cadeira. Todos os olhos se voltaram para ele, e Maurício sentiu o peso dos olhares como uma tonelada de tijolo. Sim, estou ótimo, ele respondeu, mas a voz saiu meio arrastada. O tremor nas mãos havia começado. Um tremor fino que fazia o laser pointer balançar descontroladamente na parede. Onde eu estava mesmo? Maurício olhou para os slides, mas as palavras não faziam mais sentido. Era como se estivesse lendo em um idioma estrangeiro. Sr. Antônio franziu o senho. Maurício, talvez seja melhor você sentar um pouco. Você não está com cara boa. Mas Maurício estava determinado a terminar a apresentação. Era sua chance de provar que estava bem, que conseguia superar qualquer dificuldade. Não, eu estou bem. Deixa eu só terminar essa parte aqui.
Foi tentando alcançar o copo d'água na mesa que Maurício sentiu as pernas bambearem. A sala começou a girar ao redor dele. As vozes dos colegas se transformaram em um eco distante, e uma escuridão começou a fechar sua visão pelas bordas. Eu acho que foram suas últimas palavras antes de desabar sobre a mesa de vidro. O som foi terrível. Um estrondo que ecoou pela sala, seguido de um silêncio mortal. O corpo de Maurício caiu de lado, derrubando papéis e canetas, e sua cabeça bateu na quina da mesa, deixando uma pequena rachadura no vidro temperado. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ninguém se mexeu, todos presos numa espécie de choque coletivo. "Chama o SAMU! Agora!" Rodrigo gritou, quebrando o transe. Sandra correu para ao lado de Maurício, ajoelhou-se no chão e colocou o ouvido próximo à boca dele. "Ele está respirando, mas está inconsciente." Ela anunciou, sua voz trêmula. Senhor Antônio havia se levantado e caminhava de um lado para outro, passando a mão no cabelo. Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu?" Quando os paramédicos chegaram, 10 minutos depois, encontraram Maurício ainda desacordado, mas com sinais vitais estáveis. O teste rápido de glicemia mostrou 32 milicurumirares DL, um número perigosamente baixo que explicava tudo. Hipoglicemia severa. O paramédico mais experiente anunciou, preparando a solução de glicose. "Ele é diabético?" "Sim, há 2 anos", Sandra respondeu, lembrando-se das vezes que havia visto Maurício medindo a Taticint, glicose no banheiro da empresa. "Ele toma insulina e outros medicamentos." O paramédico assentiu, inserindo o acesso venoso no braço de Maurício com precisão profissional. "Vamos levá-lo para o hospital. Alguém pode contactar a família?" Enquanto Maurício era colocado na maca, ainda inconsciente, Sr. Antônio ligou para Carla. A conversa foi dolorosa. "Carla? É o Antônio da empresa do Maurício. Ele passou mal aqui na reunião e está sendo levado para o Hospital São Vicente. Você pode ir para lá?" Do outro lado da linha, Carla sentiu o mundo desabar mais uma vez. Capítulo 10. No abismo do desespero. Maurício acordou no hospital com o gosto metálico da glicose intravenosa na boca e uma dor de cabeça que parecia que alguém estava martelando dentro do seu crânio. A primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de Carla, que segurava sua mão como se fosse uma âncora numa tempestade. "Como você está se sentindo?" ela perguntou, a voz carregada de uma mistura de alívio e exaustão. Maurício tentou se sentar, mas uma tontura imediata o forçou a deitar novamente. "O que aconteceu?" ele murmurou, tentando reorganizar as memórias fragmentadas do dia. "Você desmaiou na reunião. Hipoglicemia severa. Glicose em 32, Carla explicou, sem conseguir disfarçar a irritação na voz. "Maurício, você poderia ter morrido. Ou entrado em coma. Você tem noção da gravidade disso?" As palavras dela foram como tapas na cara, acordando-o para uma realidade que ele vinha negando há meses. Dr. Henrique Medeiros, o endocrinologista do hospital, entrou no quarto naquele momento. Era um homem alto, com barba grisalha e uma expressão séria que não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. "Senhor Maurício, precisamos conversar", ele disse, puxando uma cadeira para perto da cama. "Seu diabetes está completamente descontrolado. Isso que aconteceu hoje poderia ter sido fatal." O que se seguiu foi uma conversa que Maurício jamais esqueceria. Dr. Henrique explicou, com uma franqueza brutal, como o diabetes mal controlado estava destruindo seu organismo por dentro. A neuropatia nos pés era apenas o começo. Em poucos anos, ele poderia desenvolver problemas renais graves, perda de visão, problemas cardíacos e até risco de amputação. Seus exames mostram que a hemoglobina glicada está em 13,8%. É um número alarmante, o médico continuou, mostrando os resultados em sua prancheta. Significa que sua glicose está descontrolada há pelo menos 6 meses. Vamos precisar revisar completamente seu tratamento, incluir mais medicações
E você vai precisar fazer mudanças dramáticas no estilo de vida. Maurício ouviu tudo em silêncio, sentindo como se estivesse recebendo uma sentença de morte. Cada palavra do médico era como uma pá de terra sendo jogada sobre seu caixão. Quando o doutor Henrique mencionou a possibilidade de complicações irreversíveis, Maurício finalmente quebrou. Doutor, eu vou morrer por causa disso? Não necessariamente, doutor Henrique respondeu com cuidado. Mas, se não houver uma mudança radical na forma como você está lidando com a doença, as consequências serão graves e progressivas. Diabetes não é brincadeira, Sr. Maurício. É uma doença crônica que mata silenciosamente quando não é respeitada. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, Carla havia ido para casa buscar Isabela. Maurício mergulhou no poço mais profundo de desespero de sua vida. Olhou pela janela para as luzes da cidade e se perguntou como havia chegado àquele ponto. 2 anos antes, era um homem saudável, bem-sucedido, com uma família feliz. Agora, estava internado como um paciente grave, com o casamento em crise e a carreira profissional por um fio. O que mais o atormentava era a sensação de ter falhado com todos que amava. Carla havia tentado ajudá-lo inúmeras vezes, e ele havia ignorado ou minimizado suas preocupações. Isabela merecia um pai presente e saudável, mas ele havia se tornado um homem constantemente cansado, irritadiço, ausente. Os colegas de trabalho haviam presenciado seu colapso, e ele sabia que a notícia se espalharia rapidamente pela empresa. Eu sou um fracasso, pensou, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas. Como pai, como marido, como profissional e até mesmo como diabético. Não consigo nem cuidar da minha própria doença direito. Era a primeira vez em anos que Maurício chorava, e uma vez que as comportas se abriram, foi impossível parar. Às 2 da madrugada, uma enfermeira entrou no quarto para verificar seus sinais vitais e o encontrou acordado, olhando fixamente para o teto. Não consegue dormir? Ela perguntou com gentileza. É normal depois de um episódio como o seu. Quer que eu chame alguém para conversar? Maurício balançou a cabeça. Não havia ninguém que pudesse ajudá-lo naquele momento. Ele estava sozinho no fundo do poço que havia cavado para si mesmo. Foi nesse momento de absoluto desespero, quando sentia que não havia mais saída, que Maurício tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Não uma decisão grandiosa ou heróica, mas algo simples e desesperado. Na manhã seguinte, quando Carla chegasse ao hospital, ele contaria toda a verdade sobre como havia negligenciado o tratamento, sobre os medos que o paralisavam, sobre a vergonha que o impedia de pedir ajuda. Era um primeiro passo muito pequeno, quase insignificante, mas às vezes é nos momentos de maior escuridão que encontramos a única saída possível, a coragem de admitir que precisamos de ajuda. E que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para reconstruir o que havia sido destruído. Maurício não sabia ainda, mas essa decisão desesperada o colocaria no caminho de uma descoberta que não apenas salvaria sua saúde, mas transformaria completamente sua compreensão do que significa viver com diabetes. Uma descoberta que estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Na manhã seguinte, quando Carla chegou ao hospital carregando uma mala com roupas limpas e o perfume familiar de casa, encontrou um Maurício diferente. Não fisicamente. Ele ainda estava pálido, com olheiras profundas e uma expressão de fragilidade que partia o coração. Mas havia algo em seus olhos que ela não via há muito tempo. Uma vulnerabilidade genuína, sem as máscaras de orgulho e negação que ele vinha usando há 2 anos. Carla, preciso te contar uma coisa. Ele disse antes mesmo que ela terminasse de organizar as roupas no armário. Na verdade, várias coisas. Sobre o diabetes, sobre como eu tenho lidado com tudo isso. Ou melhor, sobre como eu não tenho lidado. A voz dele tremia ligeiramente, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Carla parou o que estava fazendo e se sentou na cadeira ao lado da cama.
preparando-se para ouvir algo que tinha certeza de que não seria fácil de escutar. Estou ouvindo, ela disse simplesmente, segurando a mão dele. O que se seguiu foi a conversa mais honesta que o casal havia tido em anos. Maurício contou sobre todas as vezes que havia esquecido de tomar os medicamentos, mas mentiu, dizendo que havia tomado. Sobre as refeições que pulava ou comia inadequadamente, sempre com alguma justificativa que parecia válida no momento. Sobre o medo constante de ter outra hipoglicemia, que o levava a comer carboidratos em excesso. Sobre a vergonha que sentia de ser diabético, como se fosse uma falha pessoal, uma fraqueza que precisava esconder do mundo. Eu tenho tentado controlar tudo sozinho, ele confessou, as lágrimas começando a correr pelo rosto. Mas não estou conseguindo. Carla, estou perdendo a batalha. E isso está destruindo nossa família. Você merece um marido melhor. Isabela merece um pai melhor. Era a primeira vez que Maurício admitia sua vulnerabilidade sem tentar minimizá-la ou encontrar desculpas. Carla ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, alívio. Raiva, porque havia passado 2 anos tentando ajudar alguém que resistia à ajuda. Tristeza, por ver o homem que amava tão perdido e assustado. Mas, alívio, porque finalmente eles poderiam enfrentar o problema de frente, sem mentiras ou negação. Maurício, ela disse quando ele terminou. Eu sou enfermeira há mais de 10 anos. Você acha mesmo que eu não percebia que você estava mentindo sobre os medicamentos? Que não notava quando você comia escondido ou pulava refeições? Maurício a olhou surpreso. Eu percebia tudo, mas não sabia como forçar você a aceitar ajuda. Você construiu uma parede ao redor do seu diabetes, e eu não conseguia atravessá-la. Foi nesse momento de vulnerabilidade mútua que Carla contou sobre as pesquisas que havia estado fazendo na internet. Eu entrei em alguns grupos do Facebook para familiares de diabéticos, ela revelou, puxando o celular da bolsa. Queria entender melhor o que você estava passando, e encontrei muitas histórias parecidas com a sua. Pessoas que estavam lutando com o mesmo tipo de problema. Maurício se endireitou na cama, intrigado. Que tipo de histórias? Carla abriu o aplicativo do Facebook e navegou até o grupo Diabetes em Família, Apoio e Informação. Olha só esta aqui, ela disse, mostrando a tela para ele. É o relato de uma mulher chamada Ana. O marido dela passou por situações quase idênticas às suas. O post de Ana era longo e detalhado. Ela contava sobre como o marido, um engenheiro de 42 anos, havia sido diagnosticado com diabetes tipo 2 e, após 2 anos de tratamento convencional, estava enfrentando hipoglicemias frequentes, ganho de peso excessivo pela insulina e uma qualidade de vida cada vez pior. Chegou ao ponto de desmaiar no trabalho, exatamente como você. Carla comentou, observando a expressão de Maurício mudar conforme ele lia. Mas olha a continuação da história. Ela disse, rolando a tela para baixo. Ana contava como o marido havia encontrado um novo endocrinologista que tinha uma abordagem completamente diferente do diabetes. Em vez de apenas aumentar medicações, quando a glicose subia, esse médico havia focado em algo que nenhum profissional anterior havia mencionado adequadamente: o timing das refeições e a sincronização com os medicamentos. Ele descobriu que o problema não era a quantidade de insulina, mas quando e como meu marido estava tomando. Ana escrevia. Aparentemente, existe uma técnica chamada contagem de carboidratos e sincronização prandial, que nenhum médico havia explicado direito para nós. Em 6 meses, meu marido perdeu 12 quilos, parou de ter hipoglicemias e voltou a ser a pessoa que eu me casei. Maurício leu o post 2 vezes, depois uma terceira. Carla, isso existe mesmo? Quer dizer, essa sincronização prandial? Era a primeira vez em 2 anos que ele demonstrava esperança genuína em relação ao tratamento do diabetes. Carla sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado ao hospital.
Vou pesquisar e vou encontrar esse tipo de médico para você. Carla transformou a busca por um novo tratamento numa missão pessoal. Ainda no hospital, usando o Wi-Fi gratuito, ela pesquisou durante horas sobre endocrinologistas especializados em abordagens mais avançadas de diabetes. Ligou para colegas de trabalho que conheciam diabéticos, pediu indicações no grupo de Facebook e até conversou com a nutricionista do hospital onde trabalhava. Tem uma médica aqui em Curitiba que é referência nisso, disse Marina, uma enfermeira do setor de endocrinologia, onde Carla às vezes fazia plantões extra. Doutora Beatriz Siqueira. Ela trabalha com uma coisa chamada medicina de precisão para diabetes. Dizem que consegue resultados incríveis, mas a consulta é particular e tem fila de espera. Carla não hesitou. Mesmo sabendo que o orçamento familiar estava apertado, especialmente com Maurício faltando ao trabalho, ela ligou para o consultório da doutora Beatriz na mesma tarde. Eu gostaria de agendar uma consulta para meu marido. Ele é diabético há 2 anos e está com muitas complicações. Ela explicou para a secretária. A primeira consulta da doutora Beatriz tem disponibilidade apenas para daqui a 6 semanas. A secretária respondeu. Mas se for uma emergência médica, posso colocá-lo na lista de espera para eventuais cancelamentos. Carla não hesitou. Por favor, coloque na lista. Acabamos de sair de um episódio de hipoglicemia severa que quase o matou. 3 dias depois, ainda no hospital aguardando a estabilização completa da glicemia, Maurício recebeu uma ligação. Senhor Maurício, aqui é do consultório da doutora Beatriz Siqueira. Tivemos um cancelamento e podemos atendê-lo amanhã às 16 horas, se tiver interesse. Maurício olhou para Carla com uma mistura de ansiedade e esperança. Aceito. Dr. Henrique, o endocrinologista do hospital, não ficou muito satisfeito com a decisão. Vocês podem procurar uma segunda opinião, é claro, mas não interrompam o tratamento atual sem orientação médica. Ele alertou, prescrevendo uma nova combinação de medicamentos que incluía mais insulina e um novo tipo de antidiabético oral. Diabetes é uma doença progressiva. Às vezes, precisamos aceitar que vai ser necessário mais medicação. Maurício saiu do hospital com uma sacola cheia de remédios novos, receitas médicas e orientações de dieta que pareciam mais restritivas do que nunca. Mas, pela primeira vez em 2 anos, ele também saiu com algo que havia perdido: esperança. Talvez exista uma forma diferente de lidar com isso. Ele disse para Carla no carro, caminho de casa. Isabela correu para abraçá-lo quando chegaram. Papai, você está bem? Agora? Ela perguntou, grudando no pescoço dele como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Estou melhor, princesa, e vou ficar ainda melhor. Maurício respondeu, e pela primeira vez, ele realmente acreditava no que estava dizendo. Na noite anterior à consulta com doutora Beatriz, Maurício e Carla ficaram acordados até tarde, organizando todas as informações médicas dos últimos 2 anos, resultados de exames, receitas antigas, anotações de glicemia, relatórios de internações, tudo, organizado cronologicamente numa pasta que Carla havia preparado com o cuidado de uma enfermeira experiente. Você acha que ela vai conseguir me ajudar? Maurício perguntou, folheando pela 10ª vez os papéis médicos. Era uma pergunta carregada de vulnerabilidade. A esperança de alguém que havia tentado tudo e estava fazendo uma última tentativa antes de se resignar a uma vida de limitações. Não sei, Carla respondeu honestamente, mas sei que a abordagem atual não está funcionando. E depois do que aconteceu na reunião, precisamos tentar algo diferente. Ela segurou a mão dele. Vamos enfrentar isso juntos dessa vez, sem mentiras, sem orgulho ferido. Só você, eu e a verdade sobre o que você está vivendo. Maurício assentiu, sentindo pela primeira vez em meses que não estava enfrentando o diabetes sozinho. Mas ele ainda não tinha ideia de que a consulta do dia seguinte não seria apenas mais uma tentativa de ajustar medicamentos.
seria o início de uma jornada que mudaria completamente sua compreensão sobre o que significava ser diabético e que lhe daria de volta não apenas a saúde, mas também a vida que ele achava ter perdido para sempre. A resposta que ele procurava havia 2 anos estava a apenas algumas horas de distância, e quando finalmente chegasse, seria tão simples e lógica que ele se perguntaria como nenhum médico havia explicado isso antes. O consultório da doutora Beatriz Siqueira era diferente de todos os lugares médicos que Maurício havia conhecido. Em vez do ambiente frio e impessoal típico de hospitais, havia plantas verdes nas janelas, uma mesa de madeira clara onde os exames eram discutidos lado a lado, não com o médico atrás de uma barreira intimidadora, e uma parede inteira com certificados que indicavam especializações em nutrição funcional, medicina integrativa e diabetes de precisão. Doutora Beatriz era uma mulher na casa dos 40, cabelos castanhos presos num coque despojado, e uma forma de falar que transmitia competência sem arrogância. Antes de examinar qualquer resultado, quero que vocês me contem a história completa, ela disse, puxando uma cadeira para ficar na mesma altura de Maurício e Carla. Como começou, como evoluiu e, principalmente, como vocês têm se sentido ao longo desse processo. Maurício contou tudo, dessa vez sem omitir detalhes ou minimizar sintomas. Falou sobre o diagnóstico inicial, a evolução dos medicamentos, as hipoglicemias, o ganho de peso, o colapso na reunião e, principalmente, sobre a sensação constante de estar falhando no controle da doença. Carla complementava com observações sobre mudanças de comportamento, qualidade do sono e impactos no relacionamento familiar. Posso ver que vocês passaram por muito sofrimento desnecessário. Doutora Beatriz comentou após ouvir todo o relato. E a maior parte desse sofrimento vem de uma abordagem de tratamento que está desatualizada há pelo menos 10 anos. Ela abriu os resultados de exames de Maurício e espalhou sobre a mesa. Vamos analisar isso juntos. O que aconteceu nos próximos 40 minutos foi uma revelação. Doutora Beatriz explicou que o diabetes de Maurício não estava descontrolado, porque ele era negligente ou porque a doença estava progredindo naturalmente. Estava descontrolado porque o tratamento não levava em consideração seu estilo de vida real, seus horários irregulares e, principalmente, porque ninguém havia ensinado a ele o princípio mais importante do manejo do diabetes, a sincronização. Maurício, você aplica insulina de ação lenta sempre no mesmo horário? Ela perguntou. Mais ou menos, ele respondeu. Às vezes às 21 horas, às vezes às 20h03. Depende de quando chego em casa. Doutora Beatriz assentiu. E você come nos mesmos horários todos os dias? Não, meu trabalho não permite. Às vezes almoço às 11 horas, às vezes só às 15 horas. Aí está o primeiro problema, ela explicou, desenhando um gráfico simples numa folha de papel. Insulina tem picos de ação. Se você aplica em horários irregulares e come em horários irregulares, está criando um descompasso entre o pico de ação da medicação e a disponibilidade de glicose no sangue. Resultado: hipoglicemia quando há mais insulina que comida. Hiperglicemia quando há mais comida que insulina. Maurício e Carla se entreolharam. Era a primeira explicação lógica que fazia sentido com o que ele vinha vivenciando. Mas, doutor, como eu posso controlar os horários se meu trabalho é imprevisível? Maurício perguntou. Vamos adaptar o tratamento ao seu estilo de vida, não o contrário. Doutora Beatriz respondeu, pegando uma caneta. Primeiro, vamos trocar essa insulina de ação lenta por uma de ação intermediária, que permite mais flexibilidade. Segundo, vou ensinar a técnica de contagem de carboidratos para que você possa ajustar a dose conforme o que vai comer. Terceiro, vamos incluir lanches estratégicos que evitam os picos e vales de glicose. Nas 2 horas seguintes, doutora Beatriz construiu com Maurício e Carla algo que nenhum médico havia feito. Antes,
Um plano de tratamento personalizado que considerava a rotina real de trabalho, os horários irregulares e até mesmo as limitações financeiras da família. Esqueçam aquela história de dieta para diabético. Ela disse, abrindo um aplicativo no tablet. Diabetes se controla com matemática, não com proibições. Vou ensinar vocês a calcular carboidratos, a entender como diferentes alimentos afetam a glicose e, principalmente, como sincronizar tudo isso com a medicação. Carla, com sua formação em enfermagem, absorvia as informações como uma esponja. Fazia anotações detalhadas, perguntava sobre mecanismos de ação, questionava posologias. Era como se, finalmente, tivesse encontrado a abordagem científica que ela intuía que existia. Por que nenhum médico explicou isso antes? Ela perguntou. Porque a medicina tradicional ainda trata diabetes como se todos os pacientes fossem iguais. Doutora Beatriz explicou. Receita padrão. Metformina, depois insulina, depois mais insulina. Mas cada diabético é único, tem rotina única, metabolismo único, necessidades únicas. O tratamento precisa ser tão único quanto a pessoa. O novo protocolo de Maurício era revolucionariamente simples. Em vez de uma insulina de ação longa aplicada sempre no mesmo horário, ele usaria uma insulina de ação rápida antes das principais refeições, ajustando a dose conforme a quantidade de carboidratos que fosse consumir. Para isso, aprenderia a contar carboidratos usando uma técnica chamada substituição. Equivalente. Se você vai almoçar um prato de macarrão que tem 60 gramas de carboidrato, vai precisar de X unidades de insulina. Ela explicou, mostrando uma tabela personalizada. Se vai comer apenas uma salada com grelhado, que tem 15 gramas, vai precisar de muito menos. É matemática pura. Mais importante ainda, doutora Beatriz ensinou sobre os lanches estratégicos que manteriam a glicose estável durante os longos períodos entre as refeições principais. Você vai carregar sempre uma pequena porção de oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Elas fornecem energia sem causar picos glicêmicos e evitam as hipoglicemias. E se eu sentir que a glicose está baixando durante o trabalho? Maurício perguntou. Você vai levar tablets de glicose, que agem em 15 minutos e são calculados matematicamente. Nada de correr para a padaria e comer um pão doce inteiro. Ela respondeu, sorrindo. Diabetes se controla com precisão, não com desespero. Carla estava fascinada com a abordagem. Doutora, isso significa que ele pode voltar a comer praticamente tudo? Desde que saiba calcular e compensar com a medicação adequada? Sim. Claro que algumas coisas precisam ser consumidas com moderação, mas a ideia de comidas proibidas é ultrapassada. O que importa é o equilíbrio matemático entre carboidratos ingeridos e insulina aplicada. Doutora Beatriz prescreveu um medidor de glicose mais moderno, que se conectava ao celular e permitia análise de tendências. Você vai medir antes e 2 horas após as refeições principais durante as próximas 2 semanas. Vamos ajustar as doses conforme os padrões que aparecerem. Era monitoramento intensivo, mas com propósito educativo, não apenas para controle médico. Uma última coisa importante, ela disse fechando os exames de Maurício. Pare de se sentir culpado pelo diabetes. Você não causou isso por ser negligente. Não é uma falha moral. E definitivamente não é uma sentença de vida limitada. É uma condição metabólica que pode ser perfeitamente controlada com conhecimento adequado. Maurício saiu do consultório carregando uma sacola com novos medicamentos, mas principalmente carregando algo que havia perdido há 2 anos. Controle real sobre sua própria saúde. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele entendia exatamente o que estava acontecendo no seu corpo e tinha ferramentas precisas para gerenciar a situação. Carla, você acha que vai funcionar mesmo? Ele perguntou no estacionamento, folheando o material educativo que doutora Beatriz havia dado. Maurício, pela primeira vez em 2 anos, alguém nos explicou a lógica por trás do tratamento.
Não é mais tentativa e erro. É ciência aplicada à sua vida real. A transformação não foi imediata, mas foi consistente. Na primeira semana, seguindo o novo protocolo, Maurício registrou suas glicemias religiosamente. Antes do café da manhã, 2 horas depois, antes do almoço, 2 horas depois, antes do jantar, 2 horas depois e antes de dormir. Eram 7 medições diárias, mas cada uma tinha um propósito educativo claro. Olha só, Carla comentou na quarta noite, analisando os números no aplicativo do celular. Terça-feira você almoçou aquela marmita com arroz, feijão e frango. Glicose antes, 108. 2 horas depois, 156. Ontem, almoçou salada com salmão e batata doce. Antes, 105. 2 horas depois, 128. Está vendo a diferença? Maurício assentiu, fascinado pela lógica matemática que estava começando a entender. A contagem de carboidratos, que inicialmente parecia complicada, rapidamente se tornou automática. Maurício baixou um aplicativo que identificava o valor nutricional dos alimentos e passou a calcular suas refeições como se fosse um contador experiente. Esse prato tem 45 gramas de carboidrato, então vou precisar de 4,5 unidades de insulina rápida, ele dizia, preparando a aplicação com a confiança de quem finalmente entendia as regras do jogo. O mais impressionante foram os lanches estratégicos. Maurício descobriu que um punhado de castanhas do Pará às 10 horas da manhã o mantinha estável até o almoço, mesmo em dias corridos, quando o almoço atrasava. É como combustível de liberação lenta para o corpo. Ele explicou para Rodrigo, seu colega de trabalho, que ficou intrigado com a mudança de comportamento. Cara, você está diferente? Rodrigo comentou numa quinta-feira, observando como Maurício mediu a glicose discreta, mas confiantemente, durante o intervalo do cafezinho. Antes você ficava nervoso com essas medições. Agora parece que está no controle. Maurício sorriu. Porque agora eu realmente estou. Em 2 semanas, algo extraordinário aconteceu. Maurício passou 14 dias sem uma única hipoglicemia. Depois de meses convivendo com episódios quase diários de glicose baixa, ele finalmente havia encontrado o equilíbrio entre alimentação, medicação e estilo de vida. Mais que isso, havia perdido 3 quilos sem fazer dieta restritiva, apenas por não precisar mais comer por desespero quando sentia a glicose baixar. A mudança mais significativa, porém, foi emocional. Maurício parou de ver o diabetes como um inimigo a ser combatido e começou a entendê-lo como uma condição a ser gerenciada. É como dirigir um carro, ele explicou para Isabela numa conversa ao deitar. Você precisa saber onde está o freio, onde está o acelerador e como usar cada um na hora certa. Não é difícil quando você entende como funciona. Carla observava as mudanças com uma mistura de alívio e admiração. Maurício havia recuperado a energia que ela não via há meses. Voltou a acordar disposto, a brincar com Isabela, a demonstrar interesse em conversar sobre outros assuntos além de diabetes. É como se eu tivesse meu marido de volta, ela comentou com Marina no hospital. Na terceira semana, Maurício tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Carla. Decidiu contar para os colegas de trabalho sobre sua nova abordagem de tratamento. Pessoal, ele disse durante o intervalo do café, vocês viram que eu passei mal na reunião mês passado. Era diabetes descontrolado, mas encontrei um tratamento que está funcionando e queria compartilhar caso alguém conheça diabéticos que estejam passando por dificuldades. A reação foi mais positiva do que ele esperava. Sandra revelou que o pai dela era diabético e estava sofrendo com hipoglicemias frequentes. Rodrigo disse que a sogra dele havia sido internada recentemente por complicações do diabetes. Será que essa médica atende pelo SUS? Sandra perguntou. Vou verificar e te passo as informações, Maurício prometeu. Pela primeira vez em 2 anos, Maurício se sentia confiante o suficiente para ajudar outras pessoas com diabetes, em vez de esconder sua condição como se fosse uma fonte de vergonha.
Era uma mudança radical de perspectiva que refletia uma transformação muito mais profunda do que apenas números glicêmicos controlados. No final do primeiro mês seguindo o novo protocolo, Maurício tinha perdido 6 quilos. Não havia tido nenhuma hipoglicemia. E sua glicemia média havia baixado de 189 para 135 mg/h. Números que ainda não estavam perfeitos, mas que indicavam uma trajetória clara de melhoria. Maurício, você salvou sua própria vida. Doutora Beatriz comentou na consulta de retorno, analisando os dados do medidor conectado ao celular. E mais importante ainda, você recuperou sua qualidade de vida. Isso é o que realmente importa no tratamento do diabetes. Mas para Maurício, a maior vitória não estava nos números dos exames. Estava no fato de que, pela primeira vez desde o diagnóstico, ele acordava de manhã sem medo do que o dia poderia trazer. E essa sensação de controle e segurança estava irradiando para todas as outras áreas da sua vida, criando uma transformação que ia muito além da saúde física. 6 meses depois, Maurício estava novamente numa sala de reuniões da empresa. A mesma mesa de vidro, as mesmas cadeiras, os mesmos colegas. Mas dessa vez, ele não estava lá como o vendedor que havia desabado num colapso hipoglicêmico. Estava apresentando os melhores resultados de vendas dos últimos 2 anos. Como vocês podem ver no slide 3, Maurício dizia, apontando para os gráficos na tela, sua voz firme e confiante. Conseguimos recuperar 23% do território perdido no primeiro trimestre. Ele gesticulava com naturalidade, pausava nos momentos certos para enfatizar pontos importantes e mantinha contato visual com cada pessoa na sala. Era o vendedor carismático de antes, mas com uma segurança diferente, mais madura, mais genuína. Sr. Antônio, que havia presenciado o colapso meses antes, observava impressionado não apenas os números, mas a transformação visível de Maurício. Ele havia perdido 15 quilos, a pele recuperara a cor saudável e havia uma energia renovada em cada movimento. Maurício, que estratégia específica você usou para conseguir esses resultados? Organização e consistência. Maurício respondeu sem hesitar. Aprendi que pequenos ajustes diários, quando aplicados de forma consistente, geram resultados extraordinários a longo prazo. É uma lição que o diabetes me ensinou, mas que se aplica a qualquer área da vida. Ele sorriu, lembrando-se de como havia aprendido a aplicar os mesmos princípios de controle glicêmico ao gerenciamento da sua carreira. Depois da reunião, Sandra se aproximou de Maurício no corredor. Meu pai começou a usar aquela técnica de contagem de carboidratos que você me ensinou. Ela disse, os olhos brilhando de gratidão. Ele não teve mais nenhuma hipoglicemia em 2 meses. Não sei como te agradecer. Maurício colocou a mão no ombro dela. Não precisa agradecer. Quando aprendemos algo que pode ajudar outras pessoas, temos a responsabilidade de compartilhar. Era verdade. Maurício havia se tornado uma espécie de consultor informal para diabéticos na empresa e na sua rede de clientes. Não dava conselhos médicos, sempre deixava claro que cada pessoa precisava consultar seu próprio endocrinologista, mas compartilhava sua experiência sobre como havia conseguido transformar o diabetes de um pesadelo em uma condição perfeitamente controlável. Em casa, as mudanças foram ainda mais profundas. Maurício e Carla haviam recuperado não apenas a intimidade física, que retornou naturalmente conforme seu diabetes se estabilizou, mas, principalmente, a intimidade emocional que havia sido corroída pelos anos de estresse e medo. Papai, você pode me ensinar a contar carboidratos? Isabela perguntou numa tarde de sábado, enquanto Maurício preparava um lanche para ela. Aos 9 anos, ela havia se tornado fascinada pela matemática da comida que o pai praticava diariamente. Claro, princesa. Vamos ver. Esse pãozinho tem mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Era uma cena que resumia perfeitamente a transformação da família Santos. O diabetes, que antes era um assunto tabu, uma fonte de tensão e preocupação, havia se tornado parte natural do cotidiano familiar.
Isabela sabia reconhecer os sinais de uma possível hipoglicemia no pai. Carla participava ativamente do planejamento das refeições, e Maurício havia aprendido a pedir ajuda quando precisava, sem sentir que isso diminuía sua masculinidade ou competência. Sabe o que mais me impressiona? Carla comentou numa noite, enquanto analisavam juntos os dados de glicemia da semana no aplicativo do celular. Não é só que você controlou o diabetes, é que você se tornou uma pessoa melhor por causa disso. Mais paciente, mais organizado, mais atento aos detalhes, mais disposto a aprender. Maurício refletiu sobre o comentário dela. Era verdade. O processo de aprender a controlar o diabetes havia desenvolvido nele habilidades que se refletiam em todas as áreas da vida. A disciplina de medir glicemia e calcular carboidratos havia se transformado em disciplina para acompanhar métricas de vendas. A paciência necessária para ajustar doses de medicação havia se tornado paciência para trabalhar com clientes difíceis. A capacidade de planejar refeições antecipadamente havia se tornado capacidade de planejar estratégias de trabalho a longo prazo. O diabetes me forçou a crescer, ele disse, fechando o aplicativo e abraçando Carla. Antes, eu vivia no automático, sem prestar muita atenção aos detalhes da minha própria vida. Agora, sou obrigado a ser consciente e intencional com tudo o que faço. E isso tem tornado tudo melhor. Não apenas a glicose. Um ano após o colapso na sala de reuniões, Maurício estava novamente num hospital. Mas dessa vez, não como paciente. Estava visitando João, um cliente que se tornara amigo ao longo dos anos e que havia sido internado após uma hipoglicemia severa quase fatal. Maurício, não sei mais o que fazer. João confessou, deitado na cama do hospital, com a expressão de derrota que Maurício conhecia bem. Já tentei de tudo. Remédio, dieta, exercício. Nada funciona. Acho que vou ter que aceitar que minha vida agora é isso. Viver com medo de desmaiar a qualquer momento. Maurício se sentou na cadeira, ao lado da cama, e sorriu com compreensão. João, há 1 ano e meio eu estava exatamente nesta mesma cama, falando exatamente essas mesmas palavras para minha esposa. Achava que diabetes era uma sentença de vida limitada. Ele puxou o celular do bolso e abriu o aplicativo de monitoramento glicêmico. Quer ver meus números dos últimos 6 meses? O que se seguiu foi uma conversa transformadora. Maurício contou sua história completa. Os erros, os medos, o desespero e, principalmente, a descoberta de que diabetes não é sobre limitações, mas sobre conhecimento aplicado de forma consistente. Explicou sobre contagem de carboidratos, sincronização de medicamentos e, principalmente, sobre a importância de encontrar um profissional que entenda que cada diabético é único. Você está me dizendo que posso voltar a ter uma vida normal? João perguntou, uma centelha de esperança aparecendo em seus olhos pela primeira vez desde a internação. Não apenas normal. Maurício respondeu, uma vida melhor do que antes, porque você vai aprender a cuidar do seu corpo de uma forma que a maioria das pessoas nunca aprende. Vai se conhecer melhor do que jamais se conheceu. Antes de sair do hospital, Maurício deixou com João o cartão de Doutora Beatriz e uma promessa. Quando você sair daqui, me liga. Vou te ajudar nos primeiros passos. Ninguém precisa enfrentar diabetes sozinho. Era a mesma promessa que Carla havia feito a ele 1 ano antes, agora sendo transmitida para frente. No carro, voltando para casa após a visita ao hospital, Maurício parou no mesmo lugar onde havia desacordado meses antes, o acostamento da BR-277, a poucos quilômetros do centro de Curitiba. Ele desceu do carro e ficou alguns minutos observando o movimento dos veículos, recordando daquele dia terrível, quando pensou que ia morrer na estrada. Como eu cheguei tão longe de quem eu era? Ele pensou, mas dessa vez sem tristeza ou arrependimento. Era uma reflexão de gratidão, porque foi preciso chegar ao fundo do poço para descobrir que ele tinha força,
suficiente para subir. Foi preciso perder o controle completamente para aprender o que significava ter controle real. Maurício mediu a glicemia, 118 mg/ml, um número perfeito para aquele horário da tarde. Ele sorriu, guardou o glicosímetro no bolso e voltou para o carro. No banco do passageiro havia uma sacola com castanhas e um sanduíche natural que Carla havia preparado. Seu lanche da tarde, calculado precisamente para manter a glicose estável até o jantar. Ao ligar o rádio, uma música sertaneja começou a tocar. A mesma que estava tocando na manhã do seu diagnóstico, 2 anos e meio antes. Mas o homem que ouvia agora era completamente diferente daquele que havia saído do consultório do Dr. Fernando, com uma receita na mão e medo no coração. 6 meses depois, numa manhã de domingo ensolarado, a família Santos estava reunida na cozinha, preparando o café da manhã especial, tradição que havia sido retomada e aprimorada. Isabela, agora com 10 anos, ajudava a contar os carboidratos dos ingredientes da panqueca. Carla preparava o suco natural sem açúcar. Maurício organizava os medicamentos da semana numa pequena caixa compartimentada. Papai, você ainda fica triste por ter diabetes? Isabela perguntou, mexendo a massa da panqueca com concentração de pequena chefe. Era uma pergunta direta, do jeito que só crianças fazem, mas que tocou o coração de Maurício de uma forma inesperada. Ele parou de organizar os comprimidos e olhou para a filha. Sabe, Isabela, hoje eu não fico mais triste. Na verdade, estou grato. Ela franziu o senho, confusa. Grato por estar doente? Grato porque o diabetes me ensinou coisas muito importantes, ele explicou, sentando ao lado dela. Me ensinou a cuidar melhor de mim, a ser mais organizado, a valorizar cada dia saudável e, principalmente, me ensinou que posso superar qualquer desafio se eu tiver conhecimento e disciplina. Carla, que ouvia a conversa enquanto cortava frutas, sorriu emocionada. Era exatamente isso que ela havia esperado ouvir durante 2 anos de sofrimento. Gratidão no lugar de revolta, sabedoria no lugar de medo. E você sabe qual é a melhor parte? Maurício continuou, abraçando Isabela. Agora posso ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que eu passei. Como o tio João, que você conhece da loja de materiais. Ele estava muito assustado com o diabetes dele, mas agora está aprendendo a controlar também. Isabela assentiu com seriedade. Então, o diabetes do papai acabou. Ajudando outras pessoas também? Exatamente. Maurício respondeu, impressionado com a capacidade de compreensão da filha. Às vezes, nossos maiores desafios se transformam em nossas maiores oportunidades de fazer o bem. Naquele momento, olhando para sua família reunida na cozinha numa manhã de domingo, com os números da glicemia perfeitamente controlados e um futuro que não mais o assustava, Maurício compreendeu completamente o que havia acontecido com ele nos últimos 2 anos e meio. Ele não havia apenas aprendido a controlar o diabetes. Havia descoberto algo muito mais valioso, que dentro de cada crise existe uma oportunidade de transformação e que às vezes precisamos perder completamente o controle para descobrir o que significa ter controle verdadeiro. O barulho seco que havia ecoado naquela sala de reuniões meses antes, o som do seu corpo desabando sobre a mesa de vidro, não havia sido o fim de nada. Havia sido o começo de tudo. O começo de uma jornada que o transformou de um homem desesperado e assustado em alguém capaz de ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho de esperança. Maurício serviu as panquecas, aplicou sua insulina de ação rápida, com a precisão de quem dominava completamente a técnica, e se sentou à mesa com sua família. Lá fora, o sol de Curitiba iluminava uma cidade cheia de pessoas que talvez estivessem passando pelos mesmos medos que ele havia enfrentado. E ele sabia que, sempre que possível, estaria lá para mostrar a eles que existe luz no fim do túnel. Porque às vezes, as nossas maiores quedas são apenas o impulso necessário para os nossos maiores voos. E Maurício Santos
diabético há 2 anos e meio, controlado há 1 ano, havia finalmente aprendido a voar. O colapso havia terminado. A vida verdadeira estava apenas começando.